Vários temas centralizam as discussões na Câmara dos Deputados nesse início de legislatura. As reformas política e tributária, além da questão dos novos e renovados recursos para a saúde pública brasileira. O deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas, que também foi secretário de Planejamento e da Saúde. Da Saúde, 7 anos. Lá em Minas, né? Em Minas. Então, você tem muita coisa para conversar com a gente aqui sobre essas questões todas. Eu vou deixar de lado um pouco a questão da reforma tributária, queria saber um pouco da reforma política, que a Câmara, não é, criou essa comissão, como o Senado também criou uma comissão, para discutir a reforma política. E já se fala, o que a gente percebe são vários temas circulando, né? Sistema misto, não, pode ser, então o deputado pode ser eleito, né, via voto proporcional ou via voto majoritário, quer dizer, quem tem muito voto é eleito também, né, pelo partido. Enfim, eu queria saber a sua opinião, porque como representante de Minas, e Minas, a gente estava falando agora há pouquinho aqui, Minas é uma certa síntese geral da nação, como é que o senhor pensa a reforma política? Quais são as suas, digamos assim, as que o senhor acha prioritário nessa reforma política, que vem por aí? Parece que agora vem. Esse é um ponto essencial da agenda dessa legislatura e um desafio e que a sociedade cobra de todos nós. A primeira pergunta é o seguinte: como está? Está bom? O sistema político partidário, o sistema eleitoral brasileiro, demanda alterações profundas, um esforço político para uma reforma? Eu acho que sim. Nosso sistema é único, um dos piores do mundo, apesar de todo o amadurecimento da democracia brasileira. Nós temos que aperfeiçoar a ligação, principalmente entre representantes e representados. Todas as pesquisas indicam que 2 anos após as eleições, o eleitor não lembra o nome, 70% não lembra o nome do seu vereador ou do deputado que votou, estadual ou federal. Isso manifesta uma falta de vínculo absoluto. Exato. Então, a reforma política é uma necessidade em vários pontos. Primeiro, é necessário aumentar o vínculo e o controle social sobre os mandatos. O senhor é a favor do voto distrital, então? Não, eu creio que o distrital tem muitos méritos. O importante é que o sistema atual é absurdo. É um contrassenso. É muito importante ancorar o mandato ou no território, no caso do distrital, ou no programa, nas ideias, no caso da lista. Eu advogo a lista, mas acho que o Brasil, no estágio de maturidade que ele atingiu, nós devemos caminhar para um estágio no voto distrital misto. Metade das cadeiras sendo eleita pelo sistema distrital, metade das cadeiras pelo voto em lista. Isso permite uma série de outras mudanças, porque o objetivo tem que ser aproximar a sociedade do Congresso Nacional. É também melhorar o ambiente de governabilidade, fortalecendo os partidos. É preciso fortalecer os partidos, ao contrário de algumas propostas que levam ao enfraquecimento e esvaziamento dos partidos. É preciso acabar com essa lógica de formar maioria. Não é assim no mundo avançado, na base do dano que se recebe. É preciso um outro padrão de relacionamento do Congresso com o Executivo. E é preciso melhorar a transparência e o compromisso com a ética. O atual modelo de financiamento é uma das portas de entradas para a corrupção. Esse modelo, onde o candidato faz captação individual de doações privadas, é constrangedor para quem é correto e honesto e gera uma relação potencialmente não republicana, uma relação incestuosa entre quem investe na campanha e aquele que vai exercer um mandato que não vai ter completa autonomia para representar a sociedade. Eu queria te perguntar, o senhor está falando citou alguns itens, essa relação do Executivo com o Legislativo, inclusive, isso não é um caso de uma reforma constitucional até? Olha, alguns aspectos... Quer dizer, uma reforma política não é suficiente. Né? A reforma política, algumas coisas se resolvem por legislação infraconstitucional, outras vão demandar emenda constitucional. É muito importante, portanto, esse esforço de criar convergências e consenso. Mas, de pronto, eu queria dizer o seguinte, eu às vezes ouço aqui ali no Congresso essa ideia prévia de assim, não, as resistências são muitas, não é possível uma reforma profunda, vamos fatiar, vamos analisar ponto a ponto e procurar só o consenso mínimo. Essa procura de um consenso rebaixado, quer dizer, você sacrificar a utopia de uma transformação profunda, de imediato, quando você rebaixa o horizonte,
você já é o melhor caminho para a mediocridade. Então, sejamos razoáveis, peçamos o impossível, peçamos o que é impossível e vamos lutar por ele. É claro que a democracia implica nisso. Na conversação, na negociação, vai brotar o consenso possível. Mas não foi fácil fazer reformas. O monopólio do petróleo ser quebrado, fazer a transformação nas telecomunicações, lei de responsabilidade fiscal, plano real, tantas transformações estruturais, reforma na Previdência, nada disso foi fácil. Precisa de ousadia, precisa de decisão. Não podemos falar assim, vamos aprovar só o que todo mundo concorda. Aí nós vamos ficar na periferia do problema e vamos avançar muito pouco, se não retroceder. Queria te perguntar uma coisa, qual é a população de Minas Gerais hoje? Hoje nós temos quase 20 milhões de habitantes. 20 milhões de habitantes. É que eu queria te perguntar, porque na época do presidente Geisel, lá em 77, teve aquele pacotaço do Geisel, e ele alterou a representação dos estados aqui na Câmara dos Deputados. Você lembra disso? O senador Biônico. Nem aquela coisa dos 8 deputados, o mínimo, estabeleceu aquele mínimo, né, que Roraima tem 8, né? Isso achatou a representação dos estados mais populosos. São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. Isso não se... Principalmente. Mas sempre que se fala em reforma política, nunca se fala nessa questão, né? É preciso um equilíbrio federativo. Você não pode fazer um critério absoluto com base na população. É preciso, porque é uma questão nacional, manter a Amazônia integrada na federação. Então, é muito importante ter uma boa dose de bom senso, mas, efetivamente, há um desequilíbrio muito grande na representação da cidadania. Os grandes estados ficam subrepresentados. Mas o senhor está dizendo que o critério aritmético não é, digamos, não é o suficiente para discutir essa questão? Não. Nós temos, então, que avançar nesse sentido, de mudar o sistema. Esse sistema, Minas é do tamanho da Espanha e da França, territorialmente. Maior que a Espanha. Eu sou votado na fronteira da Bahia, sou votado a 30 quilômetros de Campos do Jordão e sou votado em Cabeceira Grande, que é o único município que faz divisa em Minas Gerais com o Distrito Federal. Imagina que loucura. Quem controla o meu mandato? Quem acompanha? Isso é que ocasiona essa ruptura entre representantes e representados. É preciso acabar com a coligação proporcional, ter cláusula de barreira para que não tenhamos mais partidos de aluguéis. Essa coisa não existe. Mas nós tínhamos, né, 22 partidos representados aqui no Congresso. Isso não é factível, isso não é viável para o processo de decisão nacional. Nós temos que mudar o mecanismo de financiamento. Nós precisamos, portanto, e o principal, o fundamental, é o sistema eleitoral. Daí virá um outro nível de governabilidade. A interlocução entre minoria e maioria, oposição e governo, da própria base do governo com o executivo, vai se dar num padrão muito mais republicano, muito mais no nível dos grandes compromissos nacionais programáticos, e isso é que importa. Porque o que importa é a sociedade, as instituições. Nós somos todos passageiros. O que importa são regras permanentes para fortalecer a democracia. A gente está indo para a reta final, nosso tempo está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu me lembro do ficha limpa, ou ficha suja, como cada um fala como quer. Eu me lembro que o projeto andou, a proposta andou e caminhou numa certa rapidez devido à pressão da opinião pública. A opinião pública estava realmente convicta da necessidade, né, de uma medida desse tipo. O senhor acha que a reforma política está muito dentro do mundo da política, dos políticos? Não está um pouco distante, não, lá fora da rua? O que se faz, hein? Você tem absoluta razão. Não é um tema popular. Porque você está interferindo nos instrumentos, nas ferramentas de transformação da realidade. O trabalhador, o cidadão, quer saber da saúde pública, do salário mínimo, quer saber da qualidade da educação, da infraestrutura do país. O sistema político, portanto, é um tema, a reforma política é um tema relativamente árido para a população em geral. Mas é fundamental porque tem tudo a ver com as decisões da educação, da saúde, da infraestrutura, da economia. É através do sistema de decisão política que você determina a taxa de juros, a política econômica, a qualidade da educação, a extensão e amplitude das políticas de saúde. Então, interessa ao cidadão, mas não é efetivamente um tema popular como o salário mínimo, que afeta mais de 40 milhões de brasileiros. Mas é uma necessidade premente. Quem viveu isso, e eu
estou nisso desde os 16 anos de idade, me elegi vereador muito cedo e depois ocupei vários cargos no Executivo, e eu percebo claramente, a reforma política pode viabilizar um outro patamar de solidez para a democracia brasileira. Deputado Marcos Pestana, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Os outros assuntos ficam para outra vez, então. Estou à sua disposição, um prazer. A saúde, importantíssimo. Temos uma agenda, escrevi ainda recentemente um artigo no Correio Brasiliense, estou à disposição, chama Os 5 Desafios do SUS, se interessar a vocês, estou disposto a voltar aqui, um prazer enorme estar aqui. Vamos voltar. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.